aí, galera, tudo bom? Eu espero que esteja todo mundo bem. Esse é o nosso primeiro webinário. Para quem não sabe, o webinário é um debate sobre um tema específico, como se fosse um seminário, mas só que na web. E hoje o nosso tema vai ser a comunicação como estratégia de mudança à normativa social. Vamos falar um pouco dessa comunicação que vem de contra a comunicação que está posta na sociedade brasileira hoje. Então a gente vê uma comunicação monopolizada, que não nos representa, que reforça estereótipos racista, LGBTfóbico, preconceituosos e que muitas vezes transforma isso em brincadeira e acaba invisibilizando outras formas de fazer comunicação. Então, para dialogar sobre essas outras diversas formas de fazer comunicação, eu convidei Daiane Rosário, ela que está aí no cinema negro, no mercado cinematográfico, é produtora. Daiane também que é graduada em artes e com ênfase em cinema. Ela também é coordenadora e idealizadora da Mostra Itinerante de Cinema Negro Mohamed Bamba. Então, Dai, fala não esquecendo que Daiane não é minha prima, não é minha irmã, mas é minha companheira de luta. Fale um pouco, Dai, dessa sua trajetória até chegar aqui. Então, primeiro eu queria agradecer, porque eu acho você maravilhosa, entendeu? O convite eu acho que foi incrível, né? Estar aqui compartilhando, a gente tá fazendo essa troca, eu acho que vai ser massa. Então, eu comecei... São muitos processos, né? Primeiro, eu tive uma relação muito presente na minha família com essa ideia do audiovisual. Minha família tinha uma pequena produtora de eventos sociais que filmava casamento, aniversário. E eu, desde os 12 anos, eu ia para segurar cabo, para ajudar a segurar a luz. E foi meu primeiro contato, né? Depois eu comecei a fazer um curso de um projeto. Sim. Onde a partir desse curso era um curso de edição de vídeo. E aí eu entrei para fazer esse curso de edição. E a partir daí eu fui chamada para ser estagiária. Depois eu virei funcionária do espaço. Depois eu virei coordenadora, né? Foi um ciclo de quase 6 anos. Que foi também muito importante para minha construção, não só política, profissional, porque ali eu estreitei vários laços, aprendi muito, né? E foi muito importante as relações que eu acabei construindo a partir desse projeto. Depois disso foi a universidade, né? Eu nessa de me entender nesse processo do audiovisual, eu escolhi fazer cinema, porque pra mim estava muito presente as produções de TV, eu fazia muita coisa pra TV nesse período que eu trabalhava na produtora, mas muito pouco de cinema, né? E aí esse contato, né, com algumas outras pessoas me falaram, porque você não faz cinema e tal, e aí eu comecei a me encantar e nunca fiz outra coisa na minha vida que não fosse isso. Então, assim, desde os meus 16 anos que eu tô nesse processo, assim, imersa entre o audiovisual, TV e cinema, e nunca fiz outra coisa. Se você me botar pra trabalhar em outra coisa, inclusive, eu acho que não vai proceder muito, não. Porque e esse contato meu, né, primeiro com a máquina, né, porque eu trabalhava muito com edição, muito com montagem. Sim. E aí depois a ideia de produzir, porque a montagem me tira do set. Então eu gostava da ideia de estar no set, daquela ação, da correria do set. Então eu comecei a fazer produção e daí me engatei. Agora eu tô fazendo também assistência de direção. Essas coisas, esses são os processos que eu tento fazer várias coisas, porque eu acho que é importante. Sim. Até você se encontrar, o cinema dessa possibilidade, pelo menos o cinema que eu construo atualmente, é um cinema que me possibilita eu fazer essa transição, não estar fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, não. Eu acho que a gente precisa fazer as coisas sabendo o que está fazendo. Mas eu tento fazer essas transições porque eu acho que é muito interessante você conseguir fazer produção, você conseguir fazer assistência de direção. Um dia eu faço câmera, eu também faço câmera, faço muito job de câmera, então, tipo... É isso, faz várias coisas. Que é um processo de sobrevivência, né? O povo preto em si, a gente, né, nas nossas próprias raízes, traz esse processo de sobrevivência fazendo várias coisas, não só porque eu gosto, mas também porque eu preciso sobreviver. Então, nem sempre tem produção, nem sempre tem filme, então eu pego trabalho de publicidade, por exemplo, muito trabalho de publicidade. Eu faço muita coisa de publicidade, então os processos de sobrevivência a gente vai criando estratégias, né, pra se manter. Isso é um fato. Isso é um fato. Agora, você também já tem algumas produções, né? Já tem feito algumas coisas, algumas parcerias. Eu queria que você falasse disso, porque você é babado, né? Então, desde que eu comecei a fazer cinema, eu não parei, assim. Sim. Eu tive uma referência muito importante logo no meu início, né? Porque eu já tenho praticamente 10 anos nessa transição, né? Entre audiovisual e TV. E aí, no cinema eu tenho um pouco menos, tenho uns 5 anos aproximadamente, né? Com essa ideia da formação acadêmica, entre a transição da formação acadêmica e a atuação no mercado, né? Eu já atuava antes até da minha formação acadêmica.
E eu tive uma experiência muito legal, que foi trabalhar com Antônio Olavo, que é um grande cineasta, que pra mim é uma das minhas principais referências, que ali eu entendi como é que funciona essa arte da coletividade, do afeto, do respeito, né, das óticas, né, de como se constrói a linguagem a partir do cinema. Não é só uma linguagem pensando em técnica, mas uma linguagem afetiva, uma linguagem que vai transmitir algo, que vai emocionar. Então, pra mim, foi uma pessoa que muito, assim, muito me agregou, me influenciou muito, muito, assim, pra mim Olavo foi, e até hoje, né, porque a gente acabou construindo várias outras relações, né? Comecei com Revolta dos Búzios, né, fazendo produção, depois eu comecei a fazer assistência de direção em Revolta dos Búzios, e nesse meio termo teve Travessias Negras, né. Antes disso eu já tinha feito alguns outros trabalhos ligados a documentário e tal. E aí comecei, né? Daí não parou mais. Aí... Acho que deve ter feito entre séries, acho que fiz 4 séries, 4 longas. Nossa! 3 séries, 4 longas, e transitando, né? Entre produção, assistência de direção, fotografia. Travessias Negras eu fiz montagem, fotografia e produção. Né, que foi uma série incrível, assim, que fala sobre a inserção de jovens negros na universidade pública através das cotas. Ela passou na TVE. Passou na TVE, assistiu na TVE, Travessias Negras. Porque depois que eu terminei cinema, eu fui fazer comunicação, cursei 4 semestres de jornalismo na UFBA. Só que os processos lá são adoecedores, né? A própria comunicação que é posta dentro daquele espaço é uma comunicação ainda excludente. Na verdade, o ensino é um ensino excludente. Sim. O que a gente aprende são os cânones europeus. A gente não tem a referência local, negra, regional, piorou negra. Né? Então, assim, é um processo de sobrevivência não só com o que a gente absorve naquele espaço, mas também do que é compartilhado, da forma que a gente é tratado ali. É visivelmente racismo, né? E aí esse enfrentamento que isso acaba reverberando no nosso psicológico, né? Porque... E aí eu falei assim, eu vou parar agora. Eu preciso desse momento pra mim, porque isso tá me adoecendo. Eu cursei 4 semestres e foram adoecedores, assim. Eu tranquei e falei, vou me entender agora o que é que eu quero fazer, porque esse jornalismo não me representa, né? Essa instituição, esse método de ensino não é o que eu quero vivenciar, porque é violento, né? Sim. É violento nos micros racismos ali, né? Nas mínimas coisas, mínimos gestos, detalhes. E as coisas vão acontecendo lá. E desse lugar, assim, daí que você falou da comunicação, que você viu que não rolou, né? Não rolou. Mas eu queria que você falasse assim, e essa mudança da normativa social? Como você pensou assim, nossa, uma mostra de cinema, pensar também o cinema negro, né? Que você levanta muito essa bandeira. Então, assim, quando você dá esse bu e fala nada, eu vou procurar fazer também uma parada mais pro meu povo, que me represente também, que esteja mais dentro do que diz respeito a você e a outras pessoas que a gente não vê no cinema. A gente vê, mas de uma forma muito estereotipada, de uma forma muito nada a ver. E eu queria que você falasse disso, assim, desse momento, assim, na vida, assim, também, que você para e fala assim, não, eu vou aqui por esse caminho, que é daqui que eu vou gostar, sei lá, dar esse salto. Então, assim, primeiro foi os meus processos pessoais, né? A gente passa muito tempo investindo nos projetos dos outros, que eu acho incrível, né? Porque faz parte da nossa própria construção profissional pra gente aprender a fazer. E aí, quando eu entendi que eu já podia fazer, eu queria construir algo que fosse coletivo. Então, a MIMB foi algo que eu idealizei e que eu falei, eu não posso fazer só, eu preciso das minhas irmãs. A MIMB, ela surge com com essa ânsia minha, né? De ter espaços de visibilidade, janelas, né, para que a gente possa compartilhar conteúdos de realizadores pretos. Primeiro a gente pensou em realizadores pretos, né, do Brasil, com essas conexões da diáspora, né, a gente convidava alguns filmes de África para cá, e depois esse ano agora na segunda edição, a ideia foi abrir as inscrições. Então a gente abriu o formulário em 3 línguas, né, português, inglês e espanhol, para que a gente conseguisse também receber os filmes sob inscrição desses realizadores. Esse contato, né, com esses cinemas africanos me fez repensar, né, o meu lugar dentro desse espaço do cinema, porque eu tava naquele processo quase desistindo, porque eu não tava conseguindo me encontrar ali, né, na faculdade de comunicação, naquele cinema totalmente branco, eurocêntrico. E aí quando vem Bamba com esses cinemas africanos, que me traz esse outro olhar dos nossos corpos pretos na tela, né, desse cinema construído, dessa linguagem construída em África, né, em alguns países de África, eu falei, é isso que eu preciso. E nesse processo também, né, quando eu pesquisei para fazer cinema, eu pesquisei muitas mulheres negras que estavam nesse ciclo, a Larissa, a Viviane, várias mulheres que estavam, né, nesse mercado cinematográfico, construindo o cinema negro.
E aí eu falei, pô, é isso, velho, que eu quero fazer. É isso que eu quero, é nesse movimento que eu quero estar. Mas aí depois termina a faculdade e falei, e aí, como é que eu me encontro agora? Porque se a gente ainda vai pensar nos controles de produções baianas cinematográficas, ainda são produtoras brancas, a maioria, né? E aí eu falei, como é que eu vou construir agora a minha linguagem, o meu lugar de existência nesse espaço, com as minhas? Aí me juntei, né? Primeiro a gente saiu de um coletivo, que era esse coletivo pensando em construir cinema. A formação primeira não deu muito certo, aí depois a gente foi e remontou. Aí eu tava numa conversa, né, de praia com Naimari, que é uma das meninas da mídia. Eu falei, amiga, eu tô com essa ânsia e Bamba faleceu, praia, né? Bamba faleceu e eu fiquei com aquela inquietação, que foi uma pessoa muito importante, foi uma perda muito, muito forte pra mim, muito dura, assim, porque, assim, eu ainda pensava em construir várias coisas, né? Eu tava pensando em fazer mestrado, ainda penso, né? Pensava ele como orientador, a própria graduação e tal. Então foi pra gente, e ele ajudava muito. Era uma pessoa que não era só dentro da sala de aula. Se você precisasse de uma informação relacionada a cinema, um livro, alguma coisa, ele tava ali presente. Então ele foi uma pessoa muito importante, assim. Parte das meninas da mostra foram alunas dele, as outras não, foram mais dessa relação mesmo profissional e afetiva. Né, que a MIMB ela é construída assim. Então tá eu na praia, né? Porque eu sou essa pessoa prolixa que vou e volto, mas eu consigo fazer o link. Aí tá eu na praia com o Neymar, eu falei, amiga, eu não tô com essa inquietação, quero criar um evento de cinema pra gente poder assistir mais filmes, porque eu fico agoniada quando tem algum evento alternativo. É sempre esses filmes, mesmos filmes, com a mesma linguagem, nossos corpos ainda estereotipados, ainda objetificados. Eu quero outro espaço, porque eram muito pontuais as exibições que a gente tinha. Alguns cineastas faziam o filme, lançavam o filme e a gente ficava naquela pendência. Existiram alguns outros festivais, mas não conseguiram, né, por questões financeiras, que é o que a MIMB atualmente, né, tá nesse processo tentando, né, driblar isso. Não conseguiu permanecer. Eu falei, não, amiga, eu tô com essa inquietação, a gente precisa do espaço, não sei o quê. Aí eu falei, peraí, vou criar um grupo aqui agora. Aí criei o grupo e botei todo mundo lá. A gente passa aqui no coletivo. Aí acabei de que grupo é esse? Eu falei, olha, gente, acabei de ter uma ideia aqui. A gente vai fazer uma mostra de cinema, onde a gente vai trazer filmes africanos, a gente vai levar para as periferias da cidade, vai oferecer oficina e vai juntar com as mobilizações e manifestações culturais que acontecem lá. E como é que a gente vai fazer isso? Eu não sei. A gente vai fazer. Trouxe o desafio. E aí pronto, começou. Aí ninguém naquele momento, todo mundo ficou meio assim. Aí ficou um mês assim, meio que assim, tentando entender, não vai rolar. Aí eu falei, vai rolar sim. Comecei a fazer as articulações. Aí eu chegava e lançava lá no grupo, ó, consegui isso, temos tal e tal data. Fiz o cronograma, a menina falou, aí não tinha como me parar mais não. Aí teve aí, a gente pegou, seguiu. Daí em diante foi essas meninas, gente, essas mulheres, ó, eu preciso falar delas, né, porque Thaís, Júlia, Kinda, Loiá, Naimari, gente, são, assim, eu acho que a minha principal base de existência, não só dentro da MIMB, mas fora, porque as nossas trocas, elas são afetivas, a gente se fortalece muito, é um processo para se fortalecer, porque a gente está construindo algo, mexendo com a nossa ancestralidade, a gente não tá só falando de algo revolucionando a ideia de pensar cinema ou trazendo algo para que a gente, porque eu acho que é revolucionário quando você quer colocar a periferia dentro. Sim. Quando você quer levar para a comunidade, você revoluciona, porque o cinema ainda é arte elitista, ainda é arte de branco. A gente vai lá ver filme com corpos pretos, mas ainda objetificado, né? Hoje em dia, com essa nova levada de cineastas, com a ideia da cota e tal, muita gente fez cinema, muita gente formou, tem muita produção foda aí, tem uma galera que já veio muito antes da gente que nessa resistência, mas a gente ainda tem filmes, né? Sim. Ainda tem filmes com esse olhar ainda. Chegando pra causar inflamação, visionárias sem dilemas contra a conspiração. Pra alienados que não pegam a visão, visionárias cria esquema articulando informação. Chegando pra causar inflamação, visionárias sem dilemas contra a